Amados, nós vamos à ministração da palavra do Senhor nessa noite. Chegamos no momento, 8h em ponto, momento da ministração da palavra, e eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Não tenho dúvida de que o Senhor ministrará através da sua palavra nos nossos corações nesta noite. Eu recebi um pedido para louvar ao Senhor, Tiago, com aquele louvor que nós cantamos domingo passado, em adoração. Sol maior. Então nós vamos louvar ao Senhor, nunca é demais, não é, irmãos? Os irmãos querem louvar ao Senhor comigo nessa noite? É em adoração, é lindo esse louvor, não é? Ele fala muito comigo e eu acredito que tem também falado ao coração dos irmãos nessa noite, como forma de adoração. É isso que nós viemos fazer aqui, adorar ao Senhor. Renda ao Senhor essa adoração nessa noite, cante com a sua alma. Diga para Ele o que você veio fazer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. É a Bíblia quem diz. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, quando a igreja louva, quando você adora, quando você libera a sua voz para adorar ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor manifesta a glória e a presença dEle. Que nesse momento de adoração Deus possa tocar na sua alma. Quem sabe, aquilo que você está pedindo, pelo qual você tem orado. Uma adoração sincera. A Bíblia diz, irmãos, que um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Então louve o Senhor. Aleluia. Em adoração, cante. Eu me rendo a ti. Como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Cante com a sua alma, cante. Como Rei Davi, aleluia, quero te louvar. Em adoração, digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer. Te amo, ó Senhor. Quero ouvir a igreja em adoração. Em adoração. Oh, aleluia. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Coisa linda, isso. Coisa linda. De águas vivas, rio de águas vivas, cante. Flui dentro de mim, és manancial, oh, fonte inesgotável, fonte inesgotável. Traz vida ao coração, como Rei Davi, quero ouvir, como Rei Davi, oh, aleluia, quero te louvar, minha
digno és de louvor. Para terminar, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Do Senhor essa noite. Louvado seja teu nome para sempre. Nós te adoramos, Jesus. Receba a adoração da nossa alma. Receba, Senhor, o nosso louvor. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. É bom estarmos aqui. Há uma doce presença do Senhor nessa noite, neste lugar. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Senhor aqui. O Espírito do Senhor movimenta nessa noite em nosso meio. Há uma manifestação, uma real presença do Senhor. Você pode dizer, mas eu não estou vendo. Mas se você quiser, você pode sentir. Nós não vemos, mas nós sentimos. Nós sabemos que Ele está aqui, amém, irmãos? Louvado seja o nome dEle. Abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco. Nós vamos ler o capítulo 2, apenas os versículos 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 2, versos 2 e 3. Se você não trouxe Bíblia, pode acompanhar a leitura do texto que estará sendo projetado aqui na frente. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado nesta noite. Então, o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Eu vou ler o versículo de número 3, para que fique bem gravado na sua mente e no seu coração, porque ele vai servir de base para a ministração da mensagem que Deus tem falado, que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Diz assim, tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez, pela leitura da Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações nesta noite. Fala, Senhor, conosco. Mais uma vez, fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Toma a condução e a direção desta mensagem, ou o Espírito, que o Senhor flua, Senhor. Flua nos nossos corações, manifestando o seu querer e a sua vontade. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nesta noite poder compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração desde a tarde de hoje, na verdade, desde hoje. Às vezes isso acontece algumas vezes. Nós encerramos o culto de domingo e eu começo a buscar do Senhor uma mensagem, às vezes já para o próximo domingo. Então, na segunda-feira eu já estou sempre orando ao Senhor e falando com Deus, lendo um texto, pesquisando, estudando, buscando do Senhor uma palavra, para que eu possa, na noite de domingo, quando a igreja se reúne num culto solene, poder entregar aos irmãos uma mensagem, uma palavra que eu creia, que seja uma palavra que veio do Senhor para os nossos corações. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Essa é a dinâmica do culto, é para isso que nós estamos aqui. Isso se chama culto, é onde nós adoramos a Deus, entregamos o nosso louvor, mas também ouvimos a voz de Deus através da palavra revelada, da exposição da palavra. A pregação expositiva tem esse propósito desde sempre, desde sempre. Se nós olharmos na Bíblia, lá no Velho Testamento, nós vamos ver quando Esdras, o sacerdote, o escriba, e quando Esdras e Neemias reúnem o povo no momento da reentrada em Jerusalém, da reconstrução do muro, a Bíblia diz que Esdras, ao ler o texto sagrado, o povo pôs-se de pé e chorou copiosamente, e ele ministrou a palavra, aquilo que ele entendeu no texto. Isso tocou o coração daquele povo.
Ao longo da história do Velho Testamento, e nós estamos estudando isso, o pessoal que está fazendo teologia, que está fazendo o IBAD, tem visto Deus falar como Deus falava na época do Velho Testamento, usando os seus sacerdotes, profetas, como foi o caso de Samuel. Acabamos de estudar Samuel agora na unidade 2 dos livros históricos. Isso se prorrogou no tempo. Chegou na época de Jesus assim, a Bíblia diz que Jesus assume a tribuna da sinagoga de Nazaré, e ele expõe o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, e a Bíblia diz que ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Então, a pregação expositiva, a exposição da palavra, entrou na igreja primitiva, através dos apóstolos Pedro, João, Tiago, depois Paulo, Timóteo, e eles faziam, irmãos, exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Abria o texto sagrado, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, o Velho Testamento, os livros históricos, poéticos e os profetas, e escolhiam um texto, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, lia com a congregação, e o pregador da noite expunha, explicava aquilo que ele entendia no texto, com a ajuda do Espírito Santo. E o texto diz, a Bíblia falando dela, que o Senhor falava aos corações, através da palavra, porque a palavra é viva, ela é penetrante, e nos alcançou aqui. Então quando nós vamos para a igreja no domingo à noite, a gente vai em busca disso, amém, irmãos? Adorar ao Senhor, cantar, exaltar o nome dEle, sentir como nós estamos sentindo a presença do Senhor aqui, mas ouvir uma palavra, uma porção da palavra ministrada, de forma que Deus ministre nos nossos corações. E nós somos agradecidos ao Senhor, porque Deus sempre tem ministrado nos nossos corações. E às vezes eu já começo a pensar na segunda-feira, na mensagem de domingo, e muitas vezes acontece que na segunda ou na terça, ou ao longo da semana, eu sou levado, sou tocado a um texto da palavra, e o Senhor vai trabalhando comigo aquele texto, e eu chego no domingo e exponho para os irmãos. Mas também acontece como aconteceu hoje, passou a semana inteira eu orando, buscando do Senhor uma palavra, e lendo a Bíblia, e folheando, e buscando algo que eu pudesse entregar aos irmãos hoje, transmitir, debaixo de uma dispensação, ou de uma orientação do Espírito, porque eu creio assim, e às vezes não vem, e não acontece nada, mas sempre, Deus ministra algo nos nossos corações, e hoje foi isso que aconteceu no final da tarde desse domingo. O Senhor me confidenciou esse texto. Eu já tinha passado algumas vezes por ele sem me deter, mas hoje ele de alguma forma saltou aos meus olhos. E eu quero pensar com os irmãos sobre o texto que nós acabamos de ler. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Esse texto, na verdade, esses 2 versículos, ele é parte de um contexto muito maior. Se você voltar a um capítulo anterior, no capítulo 1, a gente vai fazer isso para que tenha sentido a mensagem, para que a palavra faça sentido para você. Se você voltar no capítulo 1 do livro do Deuteronômio, você vai ver que quem falou isso foi Moisés. A Bíblia diz que Moisés está diante do povo, ele estava reunido com o povo no deserto de Arabá, de fronte do mar de Suf, e ele passa a contar para o povo. É isso que diz o capítulo 1. Moisés falou a todo Israel, de fronte do deserto de Arabá, ou no deserto de Arabá, de fronte do mar de Suf. Ele passa a contar para o povo a história de Israel. Então Moisés vai fazer uma narrativa aqui, nos primeiros capítulos de Deuteronômio, para aquele povo de Israel, para os hebreus, alguns que tinham saído do Egito, outros que nasceram durante o longo processo de caminhada deles no deserto. Moisés reúne esse povo e passa a contar para eles uma história, ou seja, a história deles mesmos. E que história é essa? Na verdade, Moisés começa a contar para eles: olha, quando nós saímos lá do Egito, nós éramos mais ou menos na quantidade de 600 mil homens, o que acredita-se que dava em torno de 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E Moisés vai dizendo: Deus nos tira do Egito, nós ficamos lá 400 anos como escravos lá no Egito, escravos de Faraó, servindo a Faraó, mas chega um momento que Deus nos tira de lá, e nós vamos em direção à terra que Deus prometeu aos nossos pais.
Deus tinha feito uma promessa a um homem chamado Abraão, que dele sairia uma grande nação, e lhe prometeu dar uma terra, que eles chamavam de terra prometida, ou Canaã. Então assim sai Moisés dizendo para o povo: saímos cerca de 2 milhões de pessoas, e nós caminhamos por cerca de 2 anos pelo deserto, e chegamos a um lugar chamado deserto de Parã, que ficava já próximo, bem pertinho, da fronteira da chamada terra de Canaã. Na verdade, eles caminharam 2 anos, do Egito até o deserto de Parã, e eles chegaram 200 quilômetros, era perto, pela quantidade de caminho que eles fizeram, e dos quilômetros que eles andaram. Eles já estavam quase na fronteira de Canaã, e diz o texto que eles estavam a apenas 11 dias de caminhada, e eles acamparam ali, perto de Canaã, no deserto de Parã, saindo lá do Egito, e falaram: talvez só faltam 11 dias. Depois de caminharmos 2 anos, diz a Bíblia que eles caminharam 2 anos, e Deus protegeu e guardou aquele povo. Depois dessa caminhada, eles chegaram já na fronteira da chamada terra prometida, do objetivo, da meta que eles tinham, ou eles estavam pertinho da bênção que eles estavam esperando receber, que era a terra deles mesmos, que é onde está hoje Israel. E a Bíblia diz, Moisés dizendo para eles, aqui Moisés está narrando essa história, a Bíblia diz que Moisés disse para eles: e quando nós estávamos perto de entrar na terra prometida, veio uma sugestão para mim, e me disseram assim, aqueles que estavam mais próximos: Moisés, manda uns espias para observar, para olhar a terra, para espiar, para ver como é que é essa terra mesmo. E a Bíblia diz que Moisés disse: me pareceu bem essa ideia, e um de cada tribo foi escolhido, 12 espias, para que eles pudessem entrar em Jericó, já na terra prometida. E lá foram esses homens, 12 homens, um de cada tribo, entraram em Jericó, passaram lá um período, levantaram, viram como era, e vieram com relatório, e chegou, diz a Bíblia, que Moisés reuniu toda a congregação de Israel, para que esses homens dessem o relatório daquilo que eles viram nessa terra. Pensa, irmãos, caminharam 2 anos, estavam apenas 200 quilômetros da fronteira da terra. Deus disse para eles: eu darei essa terra a vocês, eu vou entrar com vocês nesta terra. Esta terra é a terra que eu prometi a Abraão, vosso pai. Vocês não precisam ter medo de nada. Chegou o momento agora de vocês entrarem na terra, ou tomar posse da bênção, que vocês possam desfrutar da promessa que eu fiz a Abraão lá atrás. E aí diz a Bíblia que alguém disse: Moisés, vamos mandar uns homens lá dar uma olhadinha para ver o que nos espera. E aí Moisés enviou os 12 espias, e eles ficaram aguardando a 200 quilômetros da fronteira. Os espias retornaram e começaram a dar um relatório para a congregação toda, inclusive para Moisés. E o que eles viram, diz a Bíblia, que foi coisa muito linda. Diz a Bíblia que o relatório deles era assim: a terra é muito fértil, aquela terra nasce tudo que se planta. Olha, as uvas daquela terra, os cachos de uvas são tão grandes, irmão Aldo, está assim no texto, que às vezes precisa de 2 homens carregar. Nós ficamos escondidinho lá, sem ser percebido, escondido, vendo como é que funcionava o dia a dia naquela terra, e a gente viu, de repente passaram 2 homens, um de cada lado, segurando, e a hora que a gente percebeu, era um cacho de uva. E aquilo impressionou muito a gente, porque como é que é isso? Como é que pode precisar de 2 homens para carregar um cacho de uva? De repente passaram homens com outras frutas e outros animais, e a gente começou a observar e viu que a terra tinha uma lavoura muito grande, o povo era muito próspero, tinha fartura de alimento, as coisas aconteciam, e a terra realmente é linda. Eu imagino a alegria do povo ouvindo eles dizerem, eles passando esse relatório, porque afinal eles estavam pertinho de tudo isso acontecer na vida deles. Essa era a razão com que eles saíram do Egito e caminharam 2 anos debaixo de sol, Deus guardando, protegendo, mas enfrentando toda a dificuldade, para que tivesse o momento de chegar na terra prometida e entrar em Canaã e desfrutar da bênção de Deus. Esse era o propósito. Essa era a razão daquelas 2 milhões de pessoas terem saído do Egito. E quando os mensageiros, aqueles que foram enviados, chegaram e começaram a dar o relatório, diz a Bíblia que eles se entusiasmaram, e eles começaram a perceber como é bom nosso Deus. E hoje foi cantado aqui: porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom. E esse era o pensamento deles: como é bom nosso Deus, até que enfim nós teremos a nossa terra. Imagina uma terra onde precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina uma terra onde dá tanta fruta, onde tem tanto mantimento, um povo
povo que estava acostumado a passar fome, eles eram escravos lá no Egito. Estava chegando o momento da bênção deles acontecer. Só que diz a Bíblia que assim como eles passaram esse relatório, os mesmos homens que foram enviados para observar a terra, também passou um relatório daquilo que eles tinham percebido. Tudo aquilo que eles falaram era verdade, a terra era próspera. Só que diz a Bíblia que o feeling, a percepção daqueles homens foi o seguinte: só que tem um detalhe. Nós também observamos e vimos que o exército deles é muito poderoso. Nós também observamos e vimos que aqueles homens têm soldados de sentinela de metro a metro no muro. E outra coisa, a muralha dessa cidade, a cidade inteira é cercada por uma muralha. A muralha é altíssima, que não dá para escalar. Nós tivemos muita dificuldade de subir. E a largura da muralha passa de 2 metros. É uma peça só, circundando, melhor dizendo, não circuncidando, circundando a cidade inteira. E outra coisa, os soldados que estão fazendo a guarda e a sentinela, são muito maiores do que nós. Os homens são gigantes, eles estão quase 2 de nós, dizia o hebreuzinho. É verdade que a terra é boa, mas tem um detalhe: nós não vamos conseguir entrar nunca nessa terra. Nunca alcançaremos essa terra. Essa bênção não é para nós. Não é possível que Deus nos tirou do Egito e nos trouxe aqui para morrer na fronteira dessa terra. Moisés estava dando o relatório, irmãos. Eu estou dando o relatório para os irmãos do relatório que Moisés estava dando para o povo. A Bíblia diz, irmãos, que o povo consternou, se entristeceu. Está no livro de Números, capítulo 13 e o 14. A Bíblia diz que o povo começou a chorar inconformado. E quanto mais aqueles homens diziam, davam o relatório de toda a dificuldade que eles iam encontrar, mais o povo chorava e amaldiçoava Moisés. E dizia: o que Deus teve de nos tirar do Egito? Para que nós acreditamos nesse homem? Por que nós viemos para cá? Por que nós não ficamos lá mesmo? Pelo menos lá, se nós éramos escravos, e a verdade que éramos, mas pelo menos nós tínhamos comida, nós tínhamos proteção. A Bíblia diz que eles diziam: nós tínhamos cebola. Que gosto, né, irmãos, que esse povo tinha. Mas a Bíblia diz textualmente isso: nós comíamos cebola lá do Egito. E eles começaram, irmãos, a ver que o trabalho deles, o esforço que eles tiveram, até chegar naquele ponto da viagem, 2 anos de caminhada, faltava apenas 11 dias para chegar. Eles começaram a ver no coração deles que de nada adiantava, ou de nada adiantou. E eles reprovaram tudo o que foi dito. E a Bíblia diz que dos 12 homens que foram enviados, tinha 2 homens. Um chamava Josué e o outro chamava Caleb. E quando viu o moral do povo se abater, a tristeza vir sobre o povo, diz a Bíblia que eles chamaram atenção para eles. Eu creio que Josué deve ter batido palma. Caleb disse: gente, calma, espera aí, né? Como diz nós aqui, né, de Barretos, espera aí um pouquinho, né? Calma, não é assim. A terra é muito boa, tudo aquilo que Deus disse está lá. É verdade, nós vimos as uvas, as romãs, as frutas, a lavoura, nós vimos tudo isso, a bênção que Deus disse que nos daria, Ele prometeu e é verdade, está lá. Ei, também é verdade que tem gigantes, também é verdade que o exército é grande, é forte, mas o nosso Deus é maior. Deus é maior. Se Deus prometeu que nós entraríamos nessa terra, Deus nos dará. E há uma expressão nesse momento que diz a Bíblia que Josué e Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra. A gente só precisa ficar unido, acreditando, confiante, animado. Não vamos desistir não, gente. Tem só 11 dias de caminhada. Nós caminhamos até aqui, a nossa bênção está ali, eu estou vendo. Nós estamos na fronteira, no momento de receber a bênção. Não vai ser esses obstáculos, ou não vão ser esses obstáculos que vão nos afastar da nossa bênção. Vamos acreditar. E eles tentaram.
Mas a Bíblia diz que a fala dos 10 sufocou a fala dos 2 que acreditavam. E diz a Bíblia que o povo pranteou, e o povo amaldiçoou o dia em que eles nasceram. E eles disseram: não, nós vamos desistir agora. E a Bíblia diz que Moisés foi consultar Deus. Moisés foi falar com Deus, porque Deus do céu estava vendo tudo isso. E Moisés está narrando exatamente essa situação ao povo naquele momento. Vocês lembram? Nós estamos no capítulo 1 de Deuteronômio. Isso já tinha acontecido. O texto que nós lemos já tinha acontecido, isso que eu estou dizendo. Moisés está contando a história. Vocês lembram quando isso aconteceu? Lembra quando nós mandamos os homens observar e eles trouxeram o relatório? E aí o povo foi contra, e aqueles 10 homens se levantou contra e disse que jamais nós chegaríamos lá. Lembra? E Moisés está dizendo para eles. Lembra quando nós vivemos esse momento? E diz a Bíblia que Moisés continuou dizendo para eles: olha só, naquele momento em que o povo reclamou de Deus, murmurou, não acreditou, não quis ir adiante, não quis ir avante, achando que Deus não faria, eu fui falar com Deus, eu fui consultar Deus, e Deus disse para mim: Moisés, basta, eu não quero mais esse povo, eu não vou seguir adiante com eles, Moisés. Moisés quer saber, Moisés dizendo para eles, quer saber de todo esse povo que está aí, desses 2 milhões, ou dos 600 mil homens, mais mulheres e crianças, que acredita-se em torno de 2 milhões de pessoas, aqueles que saíram do Egito, Moisés, e que hoje está nessa posição, dizendo que preferiam voltar para lá, do que assumir a terra, porque não estão acreditando que eu falei que eu daria a eles. Quer saber? De todo esse povo aí, ó, ninguém vai entrar na terra prometida. Eu desisto deles. Ninguém. Moisés quer saber, e Moisés dizendo para o povo: quer saber? Deus disse para mim naquele dia: vocês estão 11 dias da bênção. Vocês estão chegando na bênção. Deus disse: quer saber? Vocês vão ficar andando em círculo até morrer todo mundo desse povo. Porque só vai entrar na terra dos que saíram do Egito 2. Meu servo Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Porque esses 2 acreditaram em mim e não negaram o meu nome hoje. O resto vai andar em círculo por 38 anos. Estava 11 dias da bênção. Estava na fronteira da bênção. Deus disse: não vai receber, não vai entrar. E Moisés estava dando esse relatório para eles. 38 anos. Morreram todos. E agora Moisés estava aqui no Deuteronômio, irmãos, mais uma vez, pertinho de Jericó, com um povo novo, com gente nova. Foram aqueles que nasceram no meio do caminho. E daqueles que saíram do Egito, apenas Moisés, Josué e Caleb. Mas nós sabemos pela Bíblia que Moisés também não foi permitido entrar na terra prometida. Ele lutou com Deus. Ele disse para Deus: Senhor, deixa eu colocar meus pés lá pelo menos uma vez. Deus disse: não, Moisés, não se fala mais nisso. Sobe no monte, no Pisga, olha a terra de longe, porque você não vai colocar os pés lá. Só Josué e Caleb. Eu fiz essa introdução para os irmãos, para dizer para os irmãos: por que será que aquele povo que estava tão perto do objetivo, do alvo, da bênção, 11 dias, andaram por mais 38 anos e não alcançaram a bênção, não entraram na terra prometida? Por que será? A gente pode pensar: mas a sentença de Deus foi muito pesada. Então nós vamos ver hoje, irmãos. Por que será que às vezes a gente fica andando em círculo? Andando em círculo. Já teve essa sensação?
Eu estou andando em círculo, não alcanço, eu não conquisto, eu não atinjo, as coisas não mudam, a vida parece que é um eterno andar em círculo. Por que será que essas pessoas, que estavam apenas 11 dias na fronteira, irmãos, pensam, eles andaram 2 anos, e chegaram a avistar a terra de longe, diz a Bíblia, 11 dias para chegar, mas a Bíblia diz que eles não entraram, começaram a andar em círculos. Deuteronômio 2:14 diz, eles caminharam por mais 38 anos, a mão na bênção, a mão na vitória, só que não aconteceu nada, não alcançaram a bênção, não entraram na terra, e andaram por mais 38 anos. Quando nós olhamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela dá a resposta para nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu estou olhando para a Bíblia nesse momento, o que eu consigo encontrar é que eles não entraram, porque eles não creram, eles duvidaram daquilo que Deus podia fazer por eles. Então, uma das razões que a gente fica andando em círculos na vida, a gente fica andando, tocando de roda em círculos, e a gente não chega naquilo que Deus tem para nós, é porque às vezes a gente não acredita, a gente acha tudo muito, para falar uma palavra chique que estão usando agora, né? Surreal. A gente acha tudo muito surreal, né? Ou seja, não é bem assim, Deus não, para. A gente é muito racional, a gente é muito preto no branco, não é? Não, as coisas funcionam, mas não é bem assim não. A gente não acredita que Deus pode fazer um milagre. A gente não acredita no milagre. A gente acredita naquilo que a gente vê. A gente acredita na força dos nossos braços. A gente acredita na nossa capacidade. A gente acredita e diz, eu acredito em levantar cedo, em trabalhar de madrugada. Ei, eu também acredito. Mas eu também acredito que se não for a graça e o favor de Deus na minha vida, a Bíblia diz, de nada adianta levantar cedo e trabalhar. A Bíblia diz, de nada adianta. De nada adianta o vigia guardar a casa. De nada adianta o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, ou guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Mas a gente não acredita. A gente acha que está muito longe, que está muito difícil. Eles olhavam, irmãos, eles olhavam a terra e eles conseguiam alcançar com os olhos. Passaram 2 anos por aquele deserto, enfrentando tudo e todos, e estavam apenas 11 dias, estrategicamente localizados a 11 dias. Não chegaram mais perto, porque eles armaram um acampamento ali. Mas eles estavam vendo a terra com o olhar. Era simplesmente avançar. Mas eles não acreditavam que Deus podia fazer. Eles duvidavam. Quando nós duvidamos, nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. A dúvida limita a ação de Deus. A gente precisa acreditar. Fé é acreditar. Mesmo sem explicar, a gente precisa acreditar. Às vezes é difícil para alguém pensar sobre isso que eu estou falando aqui, porque talvez nunca passou, ou porque nunca viveu uma experiência de acreditar sem ver, sabendo que Deus pode fazer e Deus fez. Talvez você precise dessa experiência. Fale com o Senhor, faça uma prova com Deus, se você quiser. Diga, eu quero uma experiência dessa. Porque é muito difícil a gente crer se a gente não tem uma história para contar, uma experiência para contar. Talvez está te faltando isso. Senhor, eu preciso de uma experiência. Tem alguma coisa na sua vida? Eu perguntei isso domingo passado. Eu vou repetir. Não sei se é a mesma pergunta, mas parecido. Tem alguma coisa na sua vida que você espera que Deus possa fazer?
Tem alguma coisa na sua vida que você dependa de Deus para fazer? Ou todos os momentos e todas as áreas e todas as situações, todas as circunstâncias que envolvem você, só depende de você? Não precisa responder para mim, não. Responde para você. Existe alguma coisa na sua vida que você está precisando de uma intervenção de Deus, em outras palavras, que você precisa de um milagre de Deus? Você pode pensar um pouquinho e já localizar alguma coisa rápido, ou não. Mas se existe, talvez esse seja o momento, a oportunidade que Deus está te dando, para que você tenha uma experiência com Ele. Porque uma vez que a gente tem uma experiência com Deus, a gente jamais é a mesma pessoa. A nossa fé depende disso, a gente é movido por isso. Se existe alguma coisa que saiu do seu controle, que fugiu da sua mão, seja em que área for, por melhor que você seja, porque às vezes a gente acha que a gente é muito bom, às vezes a gente acha que a gente é muito capaz, a gente é muito competente, a gente é bem formado, bem instruído, bem orientado, tem doutorado, pós-doutorado, tem mestrado, na minha área eu me garanto, na minha área eu faço e aconteço, mas às vezes tem alguma coisa que não é na sua área propriamente dita, que talvez você esteja precisando das mãos do Senhor. Se você veio aqui hoje, isso me faz pensar que talvez você esteja precisando de uma ação de Deus na sua vida. E se for isso, acredite, creia, porque um pouquinho de fé, não precisa muito, uma rapinha da panela, é a matéria-prima que Deus precisa para fazer um grande milagre na sua vida. Um pouquinho. Esse povo estava pertinho, não chegou, porque eles não acreditavam. Eles viram Deus fazer tantas coisas, mas eles não acreditavam. Isso me leva a pensar, o segundo motivo pelo qual talvez eles não entraram na terra prometida, porque eles viram Deus fazer tanta coisa. Irmãos, pensa caminhar no deserto 2 anos. A Bíblia diz que de dia, ou durante o dia, o sol era tão forte, que queimaria todos. Deus providencia uma nuvem, com ar-condicionado, para cobri-los do sol e proteger do sol. Deus fez isso, está na Bíblia. Não ar-condicionado, né? O ar-condicionado é a interpretação, irmãos, na Bíblia mais a última revisada da revisada que existe, que eu estou dando aqui agora. Mas a Bíblia diz que protegia do sol. A Bíblia diz que de noite, no frio, porque o deserto de dia é 50 graus, 55, de noite cai abaixo de 0, e aquele grande exército estava caminhando, e a Bíblia diz que de noite, Deus manda uma coluna de fogo, que é o aquecedor mais moderno para eles, para livrar do frio. Eles tinham vontade de comer carne, Deus manda as codornizes. Eles tinham vontade de comer pão, Deus manda o maná. O trabalho deles era levantar cedo e recolher o maná. E outra coisa, não tinha maná amanhecido não, irmãos. Não tinha maná de um dia para o outro, maná duro, não. Era tudo fresquinho. Todo dia de manhã, não falhava, Deus mandava o maná. Eles viram isso. Mas pensa num povo que não reconhecia nada. Nada. Estava tudo ruim. Qualquer coisinha que acontecesse, fora do script que eles achavam que tinha que acontecer, eles começavam a reclamar e queriam linchar Moisés. Dizer, por que você nos trouxe para cá? Está comendo maná. Não queria. Por que nos trouxe para cá? Mas a nuvem está te protegendo. Preferia estar lá com o faraó. E Deus foi ouvindo. Só reclamava. Às vezes, não sei se é o teu caso, o meu, pode ser o meu talvez. Tem pessoas que não alcançam a bênção, está pertinho, porque não reconhece nada que Deus faz.
só reclama da vida. Está tudo ruim, não tem nada bom. Salário de sei lá do que, né? Salário horrível, não dá para nada. Governo horrível, tudo ruim. Casa ruim, carro ruim, roupa ruim, tudo ruim. Empresa ruim, comércio ruim, cliente ruim. E entra numa espiral de reclamar, e só reclama. Ei, Deus não pode abençoar aquilo que nós amaldiçoamos. Deus não abençoa o que nós amaldiçoamos. Todo momento nós vamos ver na Bíblia Jesus dando graças. 2 pãezinhos, 5 peixes, olhou para a multidão, 5.000, de novo fora mulheres e crianças, só contavam os homens. Dizem que era cerca de 15.000 pessoas. Jesus recebe 2 pãezinhos do menino, 5 pãezinhos e 2 peixinhos, melhor dizendo. Olha para a multidão e diz, manda o povo sentar. Os irmãos acham que Jesus pegou os pães e os peixinhos e disse: Deus, que gelada que o Senhor me colocou aqui agora, hein? Por que esse povo não foi embora? Por que não tem uma padaria aqui para nós fazer pão para eles? Por que não tem um extra aqui, um mercado, para mandar esse povo fazer compra? Por que não tem um restaurante? Os irmãos acham que Jesus fez isso, irmãos? O que Jesus fez? Deu graças. Ei, aprenda a dar graças pelo que você tem. Você olha, tem 5.000 esperando. Você olha, mas se você disser: Senhor, eu te dou graças pelo que o Senhor me deu, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não amaldiçoa aquilo que Deus te dá, abençoe. Aprenda a reconhecer. Você não está no emprego dos sonhos, não tem os salários dos sonhos, não tem problema, tem um monte de gente que não tem. Ei, você não está sozinho, bem-vindo ao clube aí. Mas dê graças, diga: Deus, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor me deu. Eu te dou graças pelo que o Senhor tem feito. Eles não alcançaram, irmãos. Ficaram andando em volta, porque não reconheciam nada daquilo que Deus fazia. Quando a gente parar de reclamar e começar a agradecer, a gente está dando abertura para que Deus faça um milagre na nossa vida. Não reclama não, reclama mais não. Diga: Senhor, eu te dou graças pelo que eu tenho. Abençoe o que você tem. Se você pegar o teu salário lá no final do mês, você vê: Senhor, é pouquinho. Às vezes acontece, né? Não sei se acontece com você. Recebe no dia 5, irmãos. Dia 15 acaba tudo e o mês continua, não é? O mês não acaba junto com o salário. Alguma coisa acontece que parece que o salário acaba antes e o mês segue. Não sei se acontece com alguns aqui assim, mas tem acontecido isso ultimamente. Ei, agradeça ao Senhor. Quando você pegar o teu salário, diz: Deus, eu te dou graças, porque o Senhor me deu isso. A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Reconheça, porque senão você vai ficar a vida inteira andando em círculo, a vida inteira, e não chega na bênção. Sabe por que eu acho que esse povo não conseguiu entrar na terra prometida? Porque eles desobedeciam tudo a Deus. Tudo que Deus falava, eles faziam o contrário. Deus falava com eles: vocês são meus, eu quero vocês para mim, eu quero que vocês me adorem. Virava as costas. Eles trocavam o Senhor por qualquer coisa. Ah, vamos recolher o ouro aí, vamos fazer um bezerro aqui. Nós estamos precisando adorar alguma coisa aqui. Deus disse: ei, vocês são meus, eu sou de vocês, me adorem. Aí você pode dizer: mas eu não sou desobediente a Deus.
quando nós estamos na igreja e que a palavra é ministrada, como ela está sendo ministrada aqui agora, quando nós estamos aqui domingo após domingo, dia após dia, e a palavra é ministrada e o Senhor ministra no teu coração, e ela faz sentido, e a gente ouve, e ela fala conosco, e a gente é constrangido, e ela nos leva a refletir, ela nos confronta, ela nos impacta. Se a gente fizer algo fora da direção dessa palavra, que Deus falou conosco, e se foi Deus que falou, nós estamos desobedecendo ao Senhor. É assim. Porque às vezes a gente acha, eu não sou desobediente, eu olho para esse povo hebreu, se eu fosse Deus, eu tinha matado todos eles. Ok, mas às vezes a gente é assim. Às vezes a gente é igual a eles. Ou algumas vezes, no meu caso, às vezes até pior. Sabe por que eles não entraram na terra? Porque eles trocavam Deus por qualquer coisa. Por qualquer motivo, por qualquer coisa insignificante, bastava para eles. Deus o tempo todo, conduzindo, dirigindo. E aí você pode me ouvir e dizer, pastor, mas não tem recebido tanta coisa de Deus assim também não, hein? Ah não, eu disse aqui um dia desses, não é? Enche o seu pulmão de ar aí, vê se está funcionando. Quem que você acha que está te dando esse ar para você respirar? Por que você abriu os olhos hoje de manhã? Sabia que tem um monte de gente que não abriu? E você abriu e está aqui. Você vai sair daqui, vai para sua casa, muitos vão de carro, tem uma família, acorda amanhã. Nós temos recebido muito mais de Deus do que nós merecíamos receber. Então a gente não pode trocar Jesus por qualquer coisa. A gente não pode. Eu creio que esse povo não entrou na terra por conta dessas coisas. E talvez seja por isso também, quando eu olho na Bíblia, que muitas pessoas estão andando em círculo na vida e não avançam, não alcançam o que Deus tem para elas, estão andando em círculo e não alcançam o que Deus tem para elas. Não acredita, não confia, duvida, acha que não vai dar, não vai acontecer, não é possível, não vai acontecer assim, a minha vida está uma droga, nada funciona e está tudo ruim, só reclama. E qualquer coisinha, deixa Jesus para depois, eu vejo o que eu faço com ele. Não é assim. Mas o texto, irmãos, e se não fosse esse horário eu ia começar a pregar agora. O texto diz assim: então, o Senhor me falou dizendo, Moisés, na continuidade dessa história que eu contei, que ele contou para o povo, ele diz, então, o Senhor me falou dizendo, tendes já rodeado bastante esta montanha. Ouça, que o Espírito está falando com você. Você já tem rodeado muito esta montanha. Você já tem andado muito em círculo. Diz o texto. O Senhor me disse, você tem rodeado muito. Está muito tempo andando em círculo, em volta desta montanha. E o Senhor continua. Virai-vos para o norte. Que texto. Se você começar a pensar agora, depois de tudo que eu falei, o que Moisés estava dizendo para eles, Deus falando através da boca de Moisés, Deus está dizendo para eles, eu vou dar um basta nisso, chega de vocês andar em círculo. Quem anda em círculo está perdido. Quem anda em círculo não sabe para onde vai. Quem anda em círculo perdeu o rumo. Quem anda em círculo não tem direção, não é? Já aconteceu de você chegar numa cidade que você não conhece e o GPS para bem naquela hora que você entra na rotatória? Já aconteceu? A hora que você está fazendo a rotatória, o GPS sai de conexão e não dá tempo dele te falar se você pega a primeira saída, a segunda, a terceira ou a quarta. E aí o que você faz? Continua. Não é? Aconteceu comigo. Eu continuo na rotatória. Eu não sei para onde eu vou. Eu dou uma volta, eu dou duas, esperando que o GPS volte
Aí a hora que a mulher volta e diz, recalculando, você, oh, glória a Deus, ela vai voltar. Não é, tá recalculando, eu falo a mulher, né? Ela fala lá, recalculando, fala, oh, voltou. Pegue a segunda saída, ah, agora sim. Ei, está cheio de gente dando volta em rotatória, sem saber para onde vai, sem saber que direção tomar, sem saber que hora que vai sair, sem saber para que rumo que vai. Ei, mas o Espírito do Senhor é o teu GPS nesta noite. E Ele vai te dar uma direção. Porque o texto diz para mim, diz para você, a palavra diz no versículo 2, virai-vos para o norte. Virai-vos, fala de uma atitude. Olha eu falando de atitude de novo. Mudança. Estou indo aqui. Se vira aí, Juninho. O Espírito diz, virai-vos. Eu tenho que virar. Vou voltar para cá, para a luz, Juninho. Senão não sai aí. O que a Bíblia diz? O Senhor está dizendo para eles, já chega. Vocês estão há muito tempo andando em volta dessa montanha. Não sai do lugar, nada acontece. Não alcança a bênção. Ei, se vocês virarem, Deus está dizendo, se vocês virarem, eu vou começar a fazer algumas coisas na vida de vocês. Mas não é virar para qualquer direção. Escute, me ouça. Não é virar para qualquer lado. Não é virar para qualquer rumo. O texto diz para nós, o Senhor diz, virai-vos para o norte. Ele diz que direção que nós devemos tomar. Ei, aquele que nos conduz, Ele conhece todos os caminhos, Ele sabe aonde a gente deve ir, Ele sabe que caminho que a gente deve tomar. Moisés está diante do povo e Deus falando pela boca dele, vocês não vão ficar mais agora andando como perdido, eu vou dar um caminho para vocês, um novo caminho, vocês só precisam virar e tomar a direção do norte. Toma a direção do norte. Sabe o que significa? Significa que Ele aponta o caminho para nós. Ele aponta, o Espírito Santo. Ele não falha. Ele não perde conexão com o satélite. Ele não dorme, Ele não cochila. Ele não esconde a hora que a gente entra num túnel. Não, o Espírito Santo está o tempo todo comigo e com você. E se você parar um pouquinho para ouvir, você só precisa calibrar o teu ouvido, porque você vai ouvir muitas vozes. Ei, olha para mim, você vai ouvir muitas vozes ao longo da sua vida, muitas vozes dizendo para você, tome a esquerda, saia na primeira saída, saia na segunda, saia na terceira, saia na quarta, para te confundir. E você precisa calibrar o seu ouvido, para que você possa perceber, ter percepção, de quando for o Espírito Santo falando com você, saia na próxima saída, ou saia na segunda saída. Isso fala de intimidade com Ele, de ouvir a voz dEle, de buscar aprender dEle, de se relacionar com Ele, de caminhar com Ele. Quanto mais nós andamos com Ele, mais nós conhecemos a voz dEle falando, mais fica familiar, mais nós identificamos, porque são muitas vozes que nós ouvimos ao longo da nossa jornada, mas Ele nos aponta o caminho, Ele nos aponta a direção, Ele nos diz para onde nós devemos ir. Eu fico de pé, eu vou terminar esse culto, eu quero orar por você. Antes eu quero dizer para você algumas coisas, para poder terminar. Quando Moisés fala com o povo, Deus fala através de Moisés, virai-vos para o norte. Profeticamente falando, numa linguagem profética, norte na Bíblia significa algumas coisas. Numa linguagem profética, quando nós olhamos para o livro de Isaías 14:13, a Bíblia diz que o norte é o lugar da habitação de Deus. Deus manda que a gente tome a direção do lugar onde Ele habita, do lugar onde Ele está.
Quando nós olhamos para a Bíblia ainda profeticamente em Jó 37, 22, norte é o lugar de onde procede a glória de Deus. Está no livro de Jó. A glória do Senhor provém do norte. A glória de Deus, irmãos, fala da presença de Deus. Deus está te mandando ir ao encontro dEle. Ele está dizendo para você: chega de ficar andando em círculos, vida sem sentido, sem direção, sem propósito, sem saber para onde vai. Você está olhando a bênção ali e começa a andar em círculo. Hoje Ele está te dando o caminho da bênção. E onde é o caminho da bênção? É onde está o Senhor. É de onde vem a glória do Senhor, a presença do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia ainda, profeticamente falando, segundo Ezequiel 1:4, norte é o lugar de onde vem a justiça de Deus. Aprenda. Não é para qualquer direção, não é para qualquer caminho, não é qualquer rumo que Deus quer te mandar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e me ouviu pregar essa palavra, me ouviu ministrar essa palavra nessa noite, e alguma coisa falou ao seu coração, e você está assim, ou sente que está assim, andando em círculos. Andando em círculos. Eu não consigo alcançar o meu objetivo, eu não consigo alcançar a minha meta, eu não consigo tocar na minha bênção. Em alguns momentos parece que a gente está tão perto, em alguns momentos parece que a gente está chegando. Ei, mas o Senhor nesta noite, Ele não ia nos despedir, Ele não iria nos mandar de volta para casa apenas com essa mensagem. 11 dias apenas e eles não entraram. Não. O texto diz que o Senhor diz: chega de andar em volta desta montanha. Chega. Chega o momento do Senhor que Ele diz: ei, vira para o norte, eu vou te dar a direção. Você está no lugar certo nesta noite. O teu norte é a direção correta. A bússola não é por acaso que aponta para o norte. O azimute, o ponto de contato da bússola é o norte. E a Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é a bússola do viajor. É ela que nos indica a direção. Então nessa noite o teu norte começa aqui, nesse altar. Sabia? Hoje você está dando o primeiro passo na direção certa, se você quiser. Talvez você estava nesse circuito, sem saber para onde ir ou que rumo tomar, como aquele povo. Mas Deus não vai te mandar para casa sem a sua bênção. É a Bíblia que diz, e pelo Espírito do Senhor eu posso te dizer isso nessa noite. Você não vai voltar como aquele povo. Talvez você estava em algum momento, ou em alguns momentos da sua vida, dessa forma. Te faltava fé, te faltava confiança, te faltava acreditar, te faltava reconhecer aquilo que Deus faz, te faltava saber, valorizar, saber que tudo que você tem vem do Senhor. Às vezes em alguns momentos a gente sente, ou a gente está sozinho, e a gente quer deixar Jesus um pouquinho de lado e diz: eu vou para cá. Às vezes isso acontece com a gente. Aconteceu com aquele povo, com aqueles hebreus. Ei, mas o Espírito do Senhor nos socorre. E Ele diz: já é tempo de parar, de andar em círculo em volta dessa montanha. Vire-se, tome a direção do norte, porque eu vou encontrar com você lá. Feche seus olhos um pouquinho, eu vou orar por você. Louve o Senhor. Nosso amigo Santo Espírito,
Venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu